Começa agora mais um programa Odontologia Informa. E neste momento, no quadro É Fato ou Boato na Odontologia? Eu vou dar uma afirmação. Afirmação esta que o público de casa nos deu. E quem vai nos responder se é fato ou boato e vai nos explicar o porquê é a doutora Flávia Lima. Ela que é especialista em implantodontia. Nosso encontro com a doutora Flávia é diretamente do consultório. Vamos assistir? Doutora, depois da colocação do implante e prótese, a escovação não é mais necessária. Quer dizer, essa afirmação aqui, o paciente acha que por não ser mais um dente natural, a higienização não é mais necessária. Isso é um fato ou um boato, doutora? É um boato. A escovação deve ser muito mais rigorosa, porque às vezes a gente perde o osso, essa prótese às vezes não fica tão bem adaptada. Então eu passo para o meu paciente várias formas de uma nova higienização, que ele tem que entrar não só com a escova de dente como fio dental, como diversas escovinhas que entram nesses buraquinhos, nesses espaços onde a gente perdeu o osso. Então eu diria que seria até redobrado essa higienização do paciente. Quer dizer, o cuidado é ainda maior, né? O cuidado é ainda bem maior, porque a prótese é diferente, a textura da prótese, uma cerâmica, ela acumula muito mais alimento. Se o paciente perdeu o osso, é um espaço onde que ainda fica alimentos. Então a escovação tem que ser redobrada, além de um bom acompanhamento pelo especialista, porque o paciente perdeu o osso para estar fazendo esse implante. Então, com essa perda óssea, às vezes entra muito mais bactéria do que num dente normal, onde o paciente tem lá todo sua estrutura óssea preservada. Doutora, e é de fato bastante comum as pessoas acharem que depois da colocação de prótese, implante, não é mais necessário fazer a higienização? Eu acho que não, eles não ficam preocupados muito que não tenha que fazer a higienização, mas eu percebo que eu tenho que ficar resgatando todo o paciente de 6 em 6 meses, de ano em ano, para que venha mais até para eu fazer um acompanhamento para ver como que está essa higienização, para ensinar, tem uma aula só de reeducação de como higienizar essas próteses sobre os implantes. Então é mais difícil chamar o paciente para ver realmente se ele está fazendo dessa forma, porque deixar de escovar eu acho que não, eles têm uma preocupação, mas eu tenho uma preocupação ainda maior para ver se está sendo bem feita, para que eu acompanhe se não está tendo uma perda óssea muito grande em 1 ano, 2 anos. Então tem que ter um acompanhamento do especialista bem próximo desse paciente. Até para maior durabilidade também. Maior durabilidade, ver se ele está fazendo uma boa escovação, para ver se não está um contato às vezes a mais nesse dente, se o paciente está se descuidando até dos outros dentes, que pode levar a ter que fazer implante em outro lugar. Então eu fico bem em cima nisso na higienização. Que bom, que bom. E agora, nossa última afirmação: a reabilitação oral, além de devolver a função mastigatória, devolve a estética para o paciente. Fato ou boato? É um fato. Devolve, além de devolver tanto a função mastigatória, que é super importante para um paciente que perdeu o dente, devolve a estética, e eu acho que o principal que a gente falou sobre isso na nossa entrevista anterior, que devolve a autoestima desse paciente. Com a função mastigatória e estética, o paciente vai com a autoestima lá em cima, fica com a autoestima lá em cima. E aí tudo flui muito bem na vida dele, Muito né, bem, doutora? muito bem. Doutora, no próximo bloco nós vamos voltar, porque nós retornamos com o quadro Pergunte ao Dentista. Daqui a pouquinho voltamos.
volta com mais um programa Odontologia Informa e, conforme prometido, eu continuo ao lado da doutora Flávia Lima. E agora no quadro Pergunte ao Dentista. Doutora, nós fomos até as ruas de São Paulo para saber quais são as dúvidas do nosso público quando o assunto é implantodontia. Vamos responder? Vamos. Então, vamos para a primeira pergunta, roda o BT. Meu pai usa dentadura. Ele pode substituir por um implante? Pode sim, ele só tem que fazer um bom planejamento, tendo um bom diagnóstico para saber a quantidade que ele tem de osso, para que seja substituído a dentadura por implantes. O paciente vai passar por implante, né? Caso ele não tenha camada óssea suficiente, existe algum outro método disponível a isso? Sim, tem diversas outras maneiras. Se o paciente não tem osso, a gente pode fazer um enxerto ósseo, um enxerto às vezes se for até do próprio paciente, onde a gente tira do ilíaco, que seria da bacia do paciente, isso em centro hospitalar, para estar fazendo um enxerto ósseo. Ou até um levantamento, uma coisa um pouquinho menos atraumática, quando tem uma quantidade um pouquinho menor de osso, também dá para fazer um levantamento desse seio, que seria alguma coisa menos traumática. Mas com enxerto ósseo, pode sim ser colocado implante. Vamos para mais uma pergunta. Quanto tempo leva a cirurgia para instalar o implante? A cirurgia de implante é uma cirurgia bem simples, onde a duração não é tão longa quando é só para colocação de implantes, onde a gente não tem alguma coisa mais complicada de enxerto ósseo, colocação de levantamento de seio da face. Uma cirurgia normal de implante a gente dura em torno de 2 horas, 1h30, 2 horas. É uma cirurgia bem simples com uma duração pequena. Bem simples e bem planejada, né, doutora? Bem planejada. Vale aqui lembrar novamente por um especialista na área, né? Doutora, essa cirurgia, só pra gente relembrar, ela é realizada, tem que ser realizada em ambiente hospitalar? Quando eu faço uma cirurgia um pouquinho mais complicada, com enxerto ósseo, onde eu preciso de uma doação do próprio paciente, do ilíaco ou da bacia, que a gente tira um osso do próprio paciente, isso tem que fazer dentro de um centro hospitalar, onde o ortopedista tira esse osso e me dá para eu fazer esse enxerto. Agora, casos mais simples, onde o paciente está com uma saúde adequada, a gente faz no próprio consultório, uma cirurgia bem simples. E até no próprio consultório, um pouquinho com um número maior de implantes, dá a gente para fazer até com um anestesista, mas não precisa de centro hospitalar nenhum. O anestesista vem até o consultório e a gente faz no próprio consultório. A prótese é colocada imediatamente após a cirurgia? A prótese, quando a gente faz uma carga imediata, a gente tem que colocar uma prótese que é até parafusada sobre esses implantes que acabaram de ser colocados. Quando a maioria das vezes a gente não faz carga imediata, essa prótese, o paciente fica com uma provisória sobre esses dentes e demora de 3 a 6 meses. 6 meses na região superior, que seria a maxila, e 3 meses na região inferior para a colocação do dente para entrar em função mesmo mastigatória. Os resultados funcionais e estéticos são bons? São perfeitos os resultados, você deixando bem claro ao paciente se ele perdeu o osso, exatamente como eu mostro em vídeos, como que vai ficar realmente esses dentes, não tendo surpresa nenhuma para o paciente, não tem problema nenhum. Porque tem casos onde a gente perde uma quantidade um pouco maior de osso e a gente tem que explicar bem para o paciente que esse dente vai ser um pouquinho maior ou não, que a gente perde gengiva, ou seja, perde papila entre os dentes. Então o paciente, tendo a noção de como vai ficar, não tem surpresa nenhuma. Então, conseguimos devolver uma satisfação, uma anatomia dos dentes bem parecida com o que ele tinha. Que bom, né, doutora? Devolvendo função mastigatória, estética. Aumentando a autoestima desse paciente. Não tendo surpresas, você não vai ter problema e nem ele vai ter problema. O ruim é quando você mostra uma coisa que vai ficar exatamente perfeito, que vai voltar a ter os dentes iguais, onde o paciente perdeu o osso, então isso não é real. Isso seria um boato. E então, deixando claro para o paciente, ele tendo a ideia de como ele vai ficar, você não vai ter problema no final do tratamento. Ok, que bom. Eu espero que você, telespectador, fique atento a todas essas observações da doutora Flávia quando o assunto é implantodontia. Você que está procurando por um especialista, você que quer fazer um implante. Doutora, muito obrigada pelas suas orientações e até um próximo programa. Obrigada a você, Juliana.
Este é o programa Odontologia Informa. A informação correta, criteriosa e atual da odontologia é televisionada aqui. A minha dica hoje vai sobre higienização. O paciente tem que ter uma conscientização da importância de uma boa higienização após uma cirurgia de implante. Muito mais importante do que até a escovação sobre os dentes que ainda não foram perdidos. Porque uma prótese a gente está reabilitando, não são os dentes naturais, onde a gente perde osso para colocando esse implante e fica por ser uma metalocerâmica ou uma cerâmica pura, onde todos os alimentos, as bactérias, por ter uma perda óssea, ficam muito compactadas a esse dente. Então, se a gente não tiver uma higienização redobrada, isso vai causar algum problema no implante. Então, olhando também, deixando o especialista toda hora de olho nisso, visitando ele, a gente consegue ter um controle maior dessa placa bacteriana, de uma higienização boa, para que não aconteça nada com esse implante. Então a higienização deve ser redobrada.